Bem-vindos, está a principiar o programa Retrospectiva Anual. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E sabe, vamos lá trazer as notas que fizeram menção aos nossos blocos informativos de janeiro a dezembro. E fique conectado a nós porque vai ter sim as notícias que marcaram 2024. O convite já foi formulado, não desligue nem troque do canal e vamos desenvolver este programa dentro de instantes. Mais incidências, um casal está a contas com as autoridades em Tete, iniciado no crime de homicídio. A vítima, por sinal, era filho do casal. Um casal está a contas com a Polícia da República de Moçambique na província de Tete, indiciado no crime de homicídio a um menor de 10 anos, por sinal, filho. Uma mãe, na companhia do seu esposo, que é padrasto do menor, que tinha apenas 10 anos, espancou, isto é, agrediu fisicamente até este menor encontrar a morte. Uma vez consumado este crime de homicídio, a mãe, na companhia do seu esposo, retiraram um atador de um calçado, amarraram no pescoço deste menor, depois penduraram numa janela de um dos compartimentos da sua residência para simular um suicídio por enforcamento. O casal, já a contas com as autoridades, refuta as acusações, defendendo que o comportamento do adolescente era desviante. Não era possível aquilo, até que eu nem acreditava que meu filho morreu. Quando eu vi aquilo, eu pensava, talvez, como ele sempre tinha esse hábito, de outra vez se amarrou no braço, até ele tinha ferida no dedo, aí acho que lá jogar bola, ele sempre foi uma criança muito agressiva. Sim. Então você decidiu bater o seu filho até a morte? Não bati, não é verdade essa informação, eu não bati meu filho, nunca eu teria coragem de matar meu próprio filho. Nem sempre que estou em casa. Eu muito tempo fico no serviço, fico 2, 3 meses no serviço, sou da Polícia de Fronteira. Então, venho em casa por uma semana de dispensa, e vou de novo no serviço e sou solicitado para outras missões de cabo delegado, deixo a família, fico 4 meses, 5 meses lá. Então, essa parte de comportamento dele, dificilmente eu teria. Talvez, no meu pensar, como no quarto onde ele se amarrou, faz a casa toda por dentro, não está rebocada, só fizeram semente assim, talvez ao cortar com aquela corda, pode ser que se feriu aí, mas dizer que a criança foi batida até morrer, essa informação não é verdadeira. Entretanto, a porta-voz do Cernic, Celina Roque, disse que os exames médicos revelaram o ato. Das diligências periciais realizadas, concluiu-se que não se tratou de um suicídio, mas sim de um homicídio agravado. Caso o tribunal condene, o casal poderá cumprir uma pena que varia dos 20 a 24 anos de prisão. Automedicação, ou seja, a aplicação de fármacos sem prescrição médica, agravou a conjuntivite hemorrágica que constituiu um problema de saúde pública em Nampula. O Hospital Central desta parcela do país recebeu uma cidadã que perdeu a visão devido ao fenómeno. E este apontamento, não só para esta cidadã, para todos que têm feito automedicação, preciso ter uma atenção. Vamos acompanhar a reportagem. É um assunto que ainda está a dar de falar. Em quase todas as esquinas da cidade, a conversa é única. Conjuntivite hemorrágica. A conversa é única, até porque muitos recorrem à medicina tradicional para se livrar da doença. Vem transferida do hospital de Sete na Cala. Esta cidadã perdeu visão depois de aplicar o medicamento que comprou numa farmácia. A sua imagem foi posta a circular nas redes sociais, situação que agitou a província de Nampula e não só. Ele levou foto para tirar na seta todos os momentos de pessoas. Quando por levar este papel, disse me levar esse para ir na seta. Disse mamãe, me levar para ir na seta. Quando chegar na seta, vou no papel, ele disse, essa senhora que está, põe na foto dele, esse mesmo, esse.
agora esperar quando chegar lá na seta, pôr um medicamento, pôr aqui para lavar esse óleo, assim. Quando chegar lá à noite, e essa noite, quando ainda não chegou, disse vou entregar o carro para dormir. Agora aqui esperar o carro para ir em Nampula. Afinal, este não é apenas um caso isolado relacionado com automedicação. No Hospital Central de Nampula, há 4 pacientes em situação de internamento. Ir para me acompanhar lá, para ir fazer consulta. E daí, quando me levaram para aqui, me viram lá embaixo, falaram aí, assim, esse outro olho já sofreu, tem ferida aí dentro, tem que abaixar, tem que medicar, vermos se não vai recuperar, vamos operar esse olho. Nada ainda. Antes de chegar aqui no hospital, a UNIMEB também tomou alguma coisa. Era medicamento tradicional de coisa, revilha, mas de sabão só. Sim. O que aconselhava a fazer? Para pessoas, né? Sim. As autoridades de saúde dizem que o facto registra-se com enorme preocupação. Nos últimos dias, temos vindo a receber casos já com tendência de complicações, como resultado de automedicação, como resultado de situações que as pessoas tendem, compram o medicamento nas farmácias, fazem tratamento sem nenhuma indicação ou sem nenhuma avaliação médica. As outras situações são de pessoas que usam medicamentos tradicionais, usam situações, se calhar, menos recomendáveis ou mesmo que não são recomendáveis. Estamos a falar do uso da urina, estamos a falar de pessoas que usam, optam a usar algumas folhas, né? Algumas pessoas falam de pôr o bálsamo ou pôr o colgate. Então, desencorajamos todas essas ações, que na verdade podem prejudicar tanto o uso de medicamento convencional sem indicação médica, assim como o uso de medicamento tradicional. O Hospital Central de Nampula recomenda a tomada de medidas elementares para a prevenção da doença. Convidamos aos órgãos de comunicação para difundirem estas mensagens, que não devemos continuar ou as pessoas não devem pautar pela questão de automedicação. Os casos que estamos a receber com complicações, a maior parte delas é resultado do uso de medicamentos que não foram indicados. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, reconhece que o setor que dirige enfrenta dificuldades para estancar o crime de raptos e sequestros, que já se faz cerca de 186 casos desde 2011 até então, e este número tende a crescer. Portanto, este é um crime, um crime organizado que tem estado a dar de falar um pouco pelo país, a questão de sequestros e raptos que acontecem à luz do dia, não é? Portanto, pedimos de certa maneira que as autoridades competentes consigam estancar este nível, estamos a falar de nível de crescimento, de casos de raptos e sequestros. Exatamente, e pedimos mais uma vez às autoridades ligadas a este setor que consigam estanquem de uma vez por todas. Falamos da CIS, dos homens da CERNIC, a Polícia da República de Moçambique. Entre outras forças da sociedade que devem estancar esta onda de raptos e sequestros um pouco pelo país. O ministro do Interior reconheceu esta terça-feira em conferência de imprensa, após sessão do Conselho de Ministros, que o governo ainda enfrenta dificuldades para responder ao crime de raptos no país, onde as estatísticas mostram que de 2011 a 2024 foram registrados cerca de 185 casos criminais, onde, em conexão com este tipo de crime, 268 pessoas suspeitas foram detidas. Historicamente, o primeiro caso de rapto ocorreu e foi registrado no dia 27 de 7 de 2011,
na cidade de Maputo, cuja vítima foi libertada no mesmo dia. No mesmo ano, a cidade de Maputo registrou mais 4 casos e daí a situação se foi alastrando para outras províncias do país, com o registro cumulativo oficial de 185 casos criminais de raptos até o ano de 2024, com 268 indivíduos detidos suspeitos em conexão com este tipo legal de crime. Segundo Ronda, a cidade de Maputo lidera um ranking, seguida de Maputo Província e Sofala. Tudo indica que a cidade de Maputo apresenta maior tendência e incidência de casos criminais de raptos, seguida da província de Maputo e, por fim, Sofala, com o registro de 113, 41 e 18 casos, respectivamente. Em termos de incidência por ano, 2013 apresenta o maior número de casos, com 37 casos, seguido de 2014, com 20 casos, e os anos de 2017, 2020, com 17 casos cada um. Afinal, quem são os mandantes e onde se encontram? Os mandantes destes crimes são os autores morais que continuam escondidos, algures, mas que esforços decorrem conducentes à sua localização. Alguns se encontram em outros países, daí que o governo tem estado a desencadear esforços de cooperação bilateral, multilateral, até internacional, para que possamos ter resultados e possamos levar à justiça aqueles que organizam e mandam cometer crimes. Os indivíduos que aqui referimos, os 42, são mesmo autores materiais. Refira-se que, em termos de dados numéricos, a cidade de Maputo já registrou cerca de 113 casos de raptos, seguido da província de Maputo com 41 e a província de Sofala em terceiro lugar com 18 casos. Muito bem. Para já vamos ter mais um outro apontamento de reportagem onde a cidade de Nampula foi o palco do concurso nacional de memorização e recitação do sagrado El-Qur'an al-Karim. Tratou-se de um evento promovido pelo Conselho Islâmico de Moçambique e neste ponto do país, com a madraça Umar ibn Khattab, com o objetivo de estimular a cultura de leitura e aprendizagem do nobre livro. Numa data em que os muçulmanos cumprem o 21º dia do Ramadã, milhares de crentes se juntaram neste recinto para testemunhar o concurso nacional de memorização e recitação do Sagrado Alcorão, um espaço considerado catalisador para dar impulso à religião. Alhamdulillah, aquilo que Allah diz, pratiquem e Allah irá vos premiar nas vossas ações. E os crentes também vão ver o vosso desempenho. Agradecemos a todos esses irmãos que estiveram aqui a assistir a essas incidências desse concurso e queremos também dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem nos agraciado com esses favores. Não nos resta nada senão agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso fico com a impressão de missão cumprida, fico com a impressão de que isso superou as nossas expectativas e daqui para diante é só trabalhar. O delegado do Conselho Islâmico de Moçambique, em Nampula, diz que eventos de gênero devem acontecer com frequência para que os muçulmanos tenham o espírito de querer aprender mais à volta do Din. Sem dúvidas, o Islã está cada vez mais consolidado e o Conselho Islâmico de hoje não é o Conselho Islâmico de ontem. E tem muito dinamismo, alhamdulillah, muita juventude. E, alhamdulillah, outras organizações também estão a trabalhar
é isso que nos torna cada vez mais fortes, aquilo que Allah disse, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. E é nisto que as pessoas devem competir. Por isso, agradecemos a Allah que nos deu esta dádiva, que Allah subhanahu wa ta'ala, e pedimos a Ele que nos continue a nos dar esta força, esse desempenho, esse dinamismo, para que consigamos servir o Din al-Islam. A Madrasa Umar bin Khattab foi quem organizou a atividade. O responsável afirma que estão a cumprir com as orientações do Divino. Abdul Hafez Shaw assegura que a sua instituição vai continuar a promover eventos de gênero com o único objetivo de espalhar o Islã. Foi grande trabalho, sacrifício para realizar um concurso como este, concurso nacional, recitação e memorização do Sagrado Al-Quran Nobre, alhamdulillah, que organizaram pelo Conselho Islâmico de Moçambique, delegação de Nampula e Madrasa Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Foi grande trabalho, começou muito tempo para preparar esse concurso, para virem todas as províncias nível do país, alhamdulillah, e vencedores, alhamdulillah, venceram como justiça, alhamdulillah, e jurados trabalharam ponto, e alhamdulillah, nós todos estamos satisfeitos, alhamdulillah. Recorde-se que esta é a segunda edição do concurso organizado pela Madrasa Umar bin Khattab na cidade de Nampula. Marcou 2024 esta data, 2 crianças com idades compreendidas entre 2 e 3 anos, respectivamente, morreram afogadas num poço caseiro na unidade comunal 1º de Maio, bairro de Mohalla, expansão, arredores da cidade de Nampula. Um caso fatídico. Foi neste poço caseiro, com 5 metros de profundidade, em que as 2 crianças morreram. Tudo começou com uma simples brincadeira que transformou-se em tragédia. Depois de um pequeno descuido que arrastou uma das vítimas ao poço, na tentativa de salvar a sua amiga, também seguiu o mesmo caminho. Tinha acontecido no mês passado ali no meio, por acaso de uns homens que queriam abrir o poço, e nós fizemos uma palestra por acaso de poços, abertura de poços não identificadas, manual. Estamos a fazer uma palestra com a polícia para tentar deixar aquela parte. Pelo menos tapar. Pelo menos tapar. E quando façam, vetar. Sim. Não. Tinham idade de 2 a 3 anos. Não tinham idade. Os corpos foram achados 2 horas depois do sucedido e levados ao hospital, mas já era tarde. O pai de uma das vítimas, lamenta a morte precoce da sua filha. Eu sou Juma Manuel Mar. Sua filha saiu que horas ontem? O que aconteceu? Compactamente foi ontem, para as 13. Agora descobriram lá para 15, quase 15h45. Então logo que levamos para o hospital, e o hospital disse, esse aqui já é morto. É só levar para casa. Então por isso que voltamos para aqui em casa. Aqui descobriu uma criança que estava a sair na escola, então passou neste sítio. Sim, quando chegou no sítio, chamou a vizinha. Aqui no poço aqui deu uma criança aqui, 2 crianças aqui mortas. Agora o vizinho começou a gritar. Sim, como eu estava aqui em casa, eu saí aqui a correr. Praticamente, quando chegar ali, encontrei minha filha e filha do meu vizinho. Já estavam sem vida? Sim. Este não é o primeiro caso a registrar-se nesta zona. No mês passado, uma criança perdeu a vida nas mesmas circunstâncias. Para já, vamos tratar um assunto que mereceu um destaque de 2024 a nível nacional e internacional, que foi o naufrágio que aconteceu na ilha de Moçambique. Exatamente, portanto, ilha e também Moçambique, são os distritos que próximos, têm o mar como limite, não é? E tem estado, portanto, no mesmo ponto esférico, não é? E digamos que este naufrágio deu de falar um pouco, como disseste bem, né? Um pouco pelo país e também
nas mídias internacionais, mas era contigo mesmo. Confirmou-se 100 mortes e 13 sobreviventes. E o governo deu o seu parecer, a sua ajuda e mais outras comunidades também deram a sua ajuda. 98 óbitos era o rescaldo confirmado até o princípio da tarde desta segunda-feira, resultante de um acidente marítimo ocorrido numa das praias consideradas perigosas no distrito da ilha de Moçambique. As vítimas faziam-se transportar numa embarcação pesqueira que saía de Lumbo em Mussuril com destino à cidade da ilha de Moçambique, com mais de 100 pessoas, havendo relato de 13 sobreviventes até o momento. Tivemos registro de um acidente marítimo no distrito de Ilha de Moçambique, concretamente na praia de Kisanga, onde uma tripulação com mais de 130 tripulantes teria naufragado naquela praia. Consta-nos que, a partir dos próprios tripulantes, estes alegavam que se refugiavam no distrito de Ilha de Moçambique por se caracterizar um aumento de nível de doença cólera e malária no distrito de Mussuril, por isso que estes se refugiavam ao distrito de Ilha de Moçambique. A polícia aponta a superlotação da embarcação associada às condições climatéricas naquele local. Aponta-se como causa do acidente marítimo a superlotação e as condições climáticas que se caracterizavam naquela praia. As autoridades marítimas e administrativas continuam empenhadas na identificação dos corpos e localização dos familiares, bem como na assistência aos sobreviventes. Os restantes tripulantes encontram-se desaparecidos e, neste momento, ainda há um trabalho que está sendo feito para o resgate dos mesmos. Tivemos como, neste momento, a polícia foi ao terreno, a Polícia Costeira Lacustre Fluvial fez-se ao terreno. Destas atividades desenvolvidas foi possível o resgate de 13 sobreviventes. Ainda consta-nos dos nossos dados que tivemos como óbito 97 tripulantes destas. Depois do sucedido, vários órgãos lamentaram sobre a tragédia. Em comunicado, o governo da província de Nampula e o Conselho Islâmico de Moçambique dizem lamentar as perdas de vida e solidarizam-se com as famílias enlutadas. O presidente do Conselho de Álimos de Nampula, Keldam, o Sheikh Ismail Aboud, diz que o salat e o sentimento de humanismo são duas principais características do Eid al-Fitr. De acordo com aquele líder religioso, os muçulmanos necessitam pautar pela obediência ao Criador. Este momento das festividades do Eid al-Fitr que também marcou, como tem sido, a festa dos muçulmanos. À semelhança do que acontece anualmente, o recinto da escola secundária de Nampula tornou-se pequeno para acolher milhares de crentes que acorreram em massa ao local. O presidente do Calnam, que dirigiu o ato, disse que a submissão ao Criador, o cumprimento rigoroso das mensagens deixadas pelo profeta há mais de 1400 anos e o reconhecimento sobre a importância da caridade são fatores que devem nortear a ação do muçulmano. Quando o Ramadã termina, leva consigo o registro das nossas ações, leva consigo o registro do comportamento durante o período de 29 ou 30 dias de jejum. É com base neste registro, caros irmãos, é com base neste registro que o Ramadã vai testemunhar a favor de uns e também vai testemunhar contra outros. Vai testemunhar a favor daqueles que se dedicaram na observância e cumprimento das regras estabelecidas no Islã. E vai testemunhar contra negligentes que não respeitaram as regras estabelecidas. E nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que este Ramadã seja testemunha a favor de cada um de nós. Amém. Caros irmãos, hoje é dia de festa. Hoje é dia de alegria e as nossas festas têm
tem suas características diferentes das outras festas. As nossas festas de Eid trazem consigo dois ensinamentos muito importantes e que vamos sublinhar. E são estes dois ensinamentos, e são estes dois momentos que fazem com que as nossas festas sejam diferentes das outras festas. O primeiro ensinamento, caros irmãos, é o reconhecimento do significado de ser servo dedicado e submisso ao Criador. É o reconhecimento da posição do homem como criatura. É o reconhecimento do homem da sua relação com o Criador Allah subhanahu wa ta'ala. As nossas festas de Eid, além de serem festas, elas constituem ato de adoração. E é por esta razão, caros irmãos, nós começamos o dia com takbir. Nós começamos o dia com exaltação do nome de Allah, seguida de oração solene. Começamos sim com takbir e dizemos Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allah é o mais superior, Allah é o mais alto. Não existe outra divindade com direito de ser adorado, excepto Allah. Repetimos isto várias vezes nas nossas orações. Repetimos isto várias vezes depois de todas as orações. E repetimos isto ao longo do dia. E nós, caros irmãos, só exaltamos o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Não exaltamos o nome de nenhuma criatura. Não exaltamos o nome de nenhuma pessoa, independentemente da posição dessa pessoa. Nós exaltamos o nome de Allah. E assim o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. E embelezamos o nosso dia com takbirat. Esta é a tradição de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirigindo-se a centenas de crentes, o palestrante destacou a necessidade de valorização da pessoa humana, tal como ensinou o profeta antes mesmo da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um pouco antes da sua morte, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anunciou estas palavras no seu discurso, conhecido como discurso de despedida, num dia sagrado, num mês sagrado e numa terra sagrada, quando ele disse sallallahu alaihi wasallam: Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Oh humanos, escutem bem as minhas palavras. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam começou com essa chamada de atenção. Oh humanos, escutem bem as minhas palavras. E ele disse, porque é possível que não haja mais oportunidade de nos encontrarmos e que cada um de vós seja responsável de transmitir aos que não puderam ouvir em primeira mão. E então, ao exaltarmos o nome de Allah, caros irmãos, nós estamos a transmitir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala para outras gerações vindouras. Para outras gerações vindouras. Qual foi o conteúdo? Qual foi o conteúdo deste anúncio? Como adiantou, caros irmãos, entre vários pontos, o profeta, paz e saudações estejam sobre ele, disse: oh humanos, as vossas vidas, a vossa riqueza são direitos sagrados e devem ser respeitados e preservados. Estas foram palavras do Nabi sallallahu alaihi wasallam num dia sagrado, num mês sagrado, numa terra sagrada. E ele anunciou isto, ele fez isto há mais de 1400 anos, antes daquilo que é conhecido
como Declaração Universal de Direitos Humanos, como antes daquilo que é conhecido hoje como Declaração Universal de Direitos Humanos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam já adiantou o anúncio daquilo que são os direitos humanos, principais direitos humanos, que vem na dianteira desta declaração. O Nabi sallallahu alaihi wasallam já adiantou há mais de 1400 anos. A guerra na Palestina, que provocou a morte de milhares de pessoas, também constitui uma grave violação dos direitos humanos, referiu o presidente do CALNAM aos presentes. A delegada em Nampula desativou uma rede de funcionários fantasmas composta de mais de 400 elementos. O grupo nunca teria colocado os pés em nenhum dos setores do Conselho Autárquico, mas os salários eram pagos de forma regular. Vamos a esta reportagem, que também fez 2024. É uma lista tão grossa de trabalhadores fictícios, ou seja, inexistentes, que em todos os meses tinham salários nas suas contas. O facto lesava a edilidade em 25 milhões, mas depois de uma triagem aturada, o montante baixou para 18 milhões de meticais. Estamos com muitos problemas nos nossos contratos de trabalho dos nossos funcionários. O que fizemos uma espécie de mapeamento dos funcionários, chamamos os funcionários todos para que viessem se registrar, para que a gente pudesse conhecer onde é que estavam a trabalhar e que setores é que estavam a trabalhar no Conselho Municipal. Infelizmente tivemos uma situação de que 488 funcionários não apareceram até hoje, não sei se vão aparecer hoje amanhã. Para nós acreditamos que são fantasmas que não deviam estar nas nossas folhas de salário. Estamos também a tentar mapear onde é que estão esses funcionários. Apanhamos também situações de que temos quase 1000 e tal funcionários que têm contratos caducos, contratos fora de prazo e contratos sem vistos do Tribunal Administrativo. É sobre esses contratos, sobre esses funcionários que estamos a planear. Em princípio, no sábado, fazemos uma Assembleia Geral com todos os funcionários do Conselho Municipal e irmos explicando caso a caso o que a gente conseguiu encontrar para depois tomarmos em conjunto uma decisão em relação a estes casos. À margem dos trabalhadores fictícios, há também um grupo que está com contratos caducados e outros sem vistos do Tribunal Administrativo. A edilidade promete um trabalho cerrado na perspectiva de impor ordem no município de Nampula. Apoiamos uma folha de salário na ordem dos 25 milhões de meticais. Agora, com este trabalho de rastreamento que estamos a fazer, neste momento estamos a rondar os 18 milhões de meticais. Quer dizer, houve uma redução na ordem dos 7 milhões de meticais em relação ao nível salarial. E vamos continuar a trabalhar com os nossos funcionários para vermos como é que podemos melhorar a nossa situação de trabalho. Luís Jiquira falava esta quarta-feira à margem da primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nampula, que faz uma avaliação positiva do primeiro trimestre. O edil apontou com detalhes as áreas desenvolvidas durante o período em referência. Um aspecto positivo merece destaque diante de enormes dificuldades da autarquia. Continuaremos a orientar parte das nossas receitas próprias para despesas de investimento. Assim, do balanço que efetuamos, concluímos que o desempenho da autarquia no período de análise e como compreende o mês de janeiro a março foi aceitável e positivo, na medida em que as receitas registraram um crescimento comparado com o igual período de 2023. Sobre o informe, a Renamo não ficou satisfeita com aquilo que chamou de passe de cópia do edil anterior. Já a bancada da Frelimo diz que o documento apresentado por Luís Jiquira espelha o que a cidade de Nampula vive atualmente. Caro membro Jiquira, será que o senhor não sente vergonha de se fazer de herdeiro até ao ponto de herdar as boas ações do professor Paulo Varrando? No presente informe diz que processou e pagou salário de janeiro. Porém, é de nosso conhecimento que os contratados e alguns efetivos não tiveram seus ordenados. Que falta de moral, se não mesmo vergonha, senhora Giota. Da apreciação feita do informe, a bancada da Frelimo, minha bancada, enalteceu
e apreciou de forma saudosa as atividades realizadas pelo Conselho Municipal da cidade de Nampula no primeiro trimestre de 2024. De entre outras agendas, a Assembleia Municipal apreciou e aprovou igualmente o plano de orçamento referente ao ano 2024. Alunos de todos os níveis, isto é, primário e secundário, do Colégio Politécnico de Moçambique em Nampula, Capmos, mediram seu pulsar com teste de fala, escrita e soletração em língua inglesa, no quadro da celebração do Dia daquele idioma considerada mais falada no mundo. Esta peça teatral, concursos, poesia e palestra, tudo feito em língua inglesa, foram as atividades que marcaram o dia no Colégio Politécnico de Moçambique. O objetivo é de medir o pulsar sobre os níveis de percepção da matéria, bem como a cultura e história associada ao idioma. Como nós sabemos, no dia 23 celebrou-se a nível mundial o Dia Internacional da Língua Inglesa. Portanto, sendo que o nosso colégio é um colégio que tem como seu prato forte também o ensino da língua inglesa, então decidimos juntar o útil e agradável, que é a comemoração dessa data, desse dia, né, que é o Dia Internacional da Língua Inglesa, que foi instituído em 2010 pela primeira vez pelas Nações Unidas. Portanto, decidimos celebrar este evento hoje, 27 de abril, porque durante a semana em que o dia 23, né, calhava com a realização das APs. Então passamos a celebração dessa data para o dia de hoje. Portanto, hoje basicamente estivemos em competições, ok? As crianças estiveram envolvidas em competições, para dizer que todas as competições foram realizadas em língua inglesa, assim como estiveram em jogos lúdicos, né? Nós sabemos que a criança não só aprende na sala de aulas, como também aprende de forma descontraída através das diferentes brincadeiras que os professores realizam com as crianças. Portanto, o inglês é considerado a língua global da internet, da ciência, da tecnologia e dos negócios, o que fortalece a importância da língua na educação atual. Por isso mesmo, este colégio introduziu nas classes iniciais e hoje os efeitos são visíveis através da comunicação entre os alunos e professores. Nós estivemos aqui hoje envolvidos nessas festividades, nessas todas as atividades em celebração, sim, da língua inglesa. E ressalvar que todas as atividades, todos os concursos que nós tivemos hoje, foram todos eles realizados em língua inglesa. Sim, sim. Foi suficiente para medir o pulsar do nível de aprendizado? Foi sim, conforme podemos testemunhar. Temos aqui crianças que falam de forma fluente a língua inglesa, temos crianças que escrevem e soletram quase a maioria das palavras da língua inglesa, como puderam testemunhar através do número de respostas certas, né, que as crianças foram dando. Portanto, podemos dizer que conseguimos lograr os nossos objetivos, conseguimos atingir aquilo que era as atividades planificadas. Portanto, sim, conseguimos. Que contributo poderá trazer? O colégio acredita que os alunos sairão daqui com capacidades aceitáveis para comunicar com este idioma essencial e que conecta o mundo, abrindo igualmente portas para oportunidades. Bem, esta atividade, diria que é uma forma de consciencializar ao mundo todo que, embora nós estejamos num país cuja língua oficial é a língua portuguesa, é possível sim aprendermos o inglês, é possível competirmos ou estarmos em pé de igualdade com outras instituições, assim como países que têm o inglês como língua oficial. Portanto, o Colégio Politécnico é o exemplo disso, é o exemplo de que o inglês reside aqui e o inglês é uma realidade neste... A data escolhida é o dia do nascimento e morte do escritor William Shakespeare, um dos escritores mais relevantes da expressão inglesa. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula desmantelou um centro clandestino de registro de cartões SIM instalado no bairro de Namicop, o famoso bairro, ao redor da cidade de Nampula.
Portanto, a operação desencadeada pelo Cernic foi acompanhada pelos jornalistas que viveram no terreno cenários arrepiantes do crime. Aliás, o crime não compensa. Vamos a esta matéria. Logo na entrada, ou seja, no quintal da residência, estes cartões denunciavam as marcas do crime. Trata-se de uma rede que era liderada por este jovem de apenas 23 anos de idade, que diz ser detentor de larga experiência no processo de registro de cartões SIM e teria sido contactado para exercer a mesma atividade com este outro cidadão, mas afinal era tudo ilegal. Eu trabalhava na estrada como agente em empresa. Eu trabalhei como agente em empresa durante 4 anos e após de sair na estrada, deixei meu projeto na estrada com alguns agentes que trabalhavam para mim e eu entrei no mundo de registro. Após de entrar no mundo de registro, eu caminhava no distrito, nas feiras, e até já me deram uma proposta com meu boss. A proposta, ele disse que, puto, você tinha que parar de caminhar, não será necessário você caminhar muito, eu posso te dar uma facilidade para você trabalhar em casa. Depois, ele andou a criar alguns users para mim e eu prossegui com o projeto de fazer registro em casa, em fevereiro. O que você fazia exatamente? O que eu fazia era de fazer registro de cartões. Eu registrava a cada cartão 30 meticais. Ele pode falar isso, mas na prática são processos dele, porque nem eu, se fosse que sou eu que iniciei, eu poderia tirar valor, mas eu não tirei nenhum valor. Só fiz a criação de credencial e como me entregavam um pacote onde eu estava a trabalhar para vender aos agentes que eu criava, eu lhe facilitava de vender pacotes. É confesso no crime em que a média mensal chegava de lhe render mais de 200 mil meticais. O pai, um agente fornecedor de cartões, o suposto mandante e a namorada estão detidos na companhia de outros integrantes. Primeiramente, os cartões eu comprava, dava um valor ao meu boss, ou ele trazia os cartões, comprava 5 meticais os cartões. Depois de comprar os cartões tinha que fazer registro, após de registrar tinha que recarregar a cada cartão 30 meticais. No total do valor era 35 e eu ia receber aquele meu valor de volta em comissão semanal. Recebia 32 com algum desfalque. Bom, o gabinete em si me pertence porque está em casa. Esse processo, eu quando cheguei lá não tinha fechado. Expliquei, perguntei. Quando eu fui à casa de banho no dia seguinte, quando eu cheguei, chamei meu filho ali, perguntei, meu filho, aquele gabinete lá, só para eu ver o quê? Aquele gabinete. Assustei. Esse gabinete como é que é? Chamei meu filho. Filho, você é meu filho. Essa coisa aqui, você tem autorização na autoridade? Tem um documento qualquer? Ele me respondeu, eu tenho meu posse e tenho agente, sou agente. Sou funcionário da Vodacom, a pessoa que vende pacotes iniciais na rua. Em algum momento vendi para este mesmo jovem que está em causa. E o cartões, uma caixa, 2 caixas, dependendo da quantidade que me davam para vender. Porque o meu trabalho é de vender pacotes iniciais na rua e, por sua vez, eu fazer o pagamento no sistema a nível do serviço. Então, a quantidade que me davam, em algum momento ele vendia 2 caixas, 3 caixas, 4, dependendo da quantidade que eu me davam. O local onde a ação era executada ficou sob controle das autoridades, que durante a operação apreenderam vários cartões de eleitores
que eram usados para o registro. As mesmas atividades eram feitas na casa da sogra do Cabecilha, localizada no bairro de Carrupeia. Atenta na medida em que, se for-se aprovar de que os cartões eram usados mesmo para poder se combater aquilo que era o crime, bem como para a prática do terrorismo, acaba fragilizando aquilo que é o controle nosso, porque se formos aqui a perceber, no arguido quando ele arrola, os cartões somente tinham uso num período de 1 mês, em que poderiam se fazer aquilo que era o seu, depois de ativar, poderia se inserir num cartão em que pudessem levar depois para poder se fazer o uso num outro número. Então, se nós formos a rastrear esses cartões, poderemos encontrar aqui uma identidade de uma pessoa em que não é a pessoa em que está a usar o cartão, porque os cartões eram adquiridos de forma ilícita. Nesta mega operação, os agentes do Cernic entravam em quase todos os compartimentos da residência, desde cozinha, despensa, sala de estar, casas de banho e nem mesmo o quarto de crianças não escapou de ser revistado. Nas informações que nós temos até então são preliminares, não indicam até agora usado para outra atividade, mas o Cernic suspeitam que os mesmos eram usados para o mundo do crime, porque naquilo que nós podemos nos aperceber no local, para além dos cartões que eram destruídos, os outros eram levados pelo responsável da equipa, o que era levado para lugares incertos até então. Então o Cernic ainda está a trabalhar para poder fazer aqui, podermos já apurar se para além daquilo que era o uso para adquirir-se aquilo que era valores ilícitos a partir das telefonias móveis, eram usados também para algumas outras atividades criminosas. Aqui era o coração da rede, ou seja, o escritório onde eram projetados todos os dados a serem alcançados num determinado período. Mas é neste centro de operações já altamente equipado que podemos medir a magnitude do crime. Teriam aqui criado um sistema de registro de cartões SIM, de iniciais para o registro de cartões de uso para telefonias móveis, em que os mesmos eram falsificados primeiro para poder conseguir fazer aquilo que era o seu uso, documentos do tipo cartões de eleitores, e depois o registro de números para uso para telefonias móveis. E cada cartão tinha como missão de poder fazer aquilo que era o registro de 5 cartões de usuários. Depois disso era descartado ou alterado um número para poder fazer de novo outro registro. A finalidade era de poder adquirir bônus de indivíduos a partir das empresas de telefonia móvel. Como é que isso funcionava? Fazia-se o registro, depois de ativação. Depois de fazer essa ativação, era recarregado com um valor de 30 meticais e ligado para um outro número que ninguém praticamente estava lá do outro lado, e deixando o valor a recarga ter que acabar. Depois disso, automaticamente o registro era tido como ativo. Depois de se fazer a ativação, o mesmo tinha que permanecer em ativo num outro telemóvel num período de 15 a 30 dias, que no final poderiam receber aquilo que eram bônus que variavam de 3, 5 a 6 mil meticais. Contabilizando esse valor, no final do mês o valor era avultado, chegava num valor de 1 milhão, que eram feito a distribuição nos pagamentos dos seus funcionários, que variava de 4 mil, 6, 11 até 11.500, dependendo daquilo que era a ocupação de cada agente que lá trabalhava. Encontramos os cartões espalhados por todo o canto, numa verdadeira fábrica de produção deste importante instrumento de comunicação. A forte presença policial e de jornalistas despertou a atenção de vizinhos e curiosos que a todo custo queriam ver o assunto in locus. Cidadão de 67 anos de idade que violou sua neta, menor de 12 anos, em Nampula, foi condenado a pena de 12 anos de prisão. A 6ª secção do Tribunal Judicial da província de Nampula aplicou ao idoso o pagamento de imposto de justiça e indemnização à vítima com uma importância de 50 mil meticais, mas valor não compensa o crime praticado. No momento que ele estava a sair no quarto de vovó, a vir no meu quarto, eu lhe perguntava, vovó, seu marido costuma vir no meu quarto, falava, qual? Aquele silêncio que você está comendo, esse é o pai que tira. Não é necessário tanto esforço para notar de que trata-se de uma criança no verdadeiro sentido da palavra. Esta menor de apenas 16 anos de idade foi vítima de violação sexual pelo seu próprio avô, ou seja, pai da sua mãe já falecida. O crime era feito de forma repetitiva até que a menor gerou uma outra menor cujo pai é mesmo seu avô.
Eu fui a viver em casa de papá, depois saí em casa de papá, fui em casa de mamãe passar férias. Depois veio vovó, me levou, falava que vamos lá íamos passar férias. Quando eu cheguei lá, comecei a andar na escola, depois o vovô falou que deixar na escola, estou a ver coisa que você está a fazer. Depois lhe falou o marido que assim começar a dormir com essa minha irmã, mas que assim sua filha está de grávida, assim queremos tirar grávida. Depois mamãe proibiu, que falou assim, você levaste seu marido para dormir com minha filha, você não sabia que vai engravidar. É então que o vovô deixou grávida sem papai saber. Papai era quando foi lá em casa, na terra dele. Mas o vovô falava que papai já morreu. Então quando veio o papai, eu não sabia que papai já veio. Depois eu nasci. É então que papai procurava número, ligou lá. Falou que assisto a querer minha filha. Depois, esse vosso filho tem quantos anos? Tem 2 anos. Está onde a criança? A criança está com meu avô. O assunto, considerado insólito mesmo pelos órgãos da justiça, começou em 2018. Na altura, a vítima tinha apenas 12 anos de idade, quando pela primeira vez foi forçada a manter relações sexuais até ficar grávida. Segundo dados que constam dos autos reportados pelas autoridades, o exercício sexual acobertado pela esposa do acusado era feito 3 vezes por semana e resultou no nascimento de uma criança, agora com 2 anos de idade. Segundo a juíza da causa, na leitura da sentença, o arguido molestava a vítima nos seus sentimentos mais íntimos, prejudicando o desenvolvimento harmonioso da menor. Analisado os casos, o tribunal deu como provados quase todos os fatos presentes na acusação. O martelo bateu e a sentença saiu. Pelo exposto, não restam dúvida, ter o arguido se envolvido sexualmente com a vítima, Fatiminha, e consequentemente damos como procedente do fato ter o arguido com sua conduta cometido um crime de outros atos sexuais com menores, previsto e punido pelo artigo 203, número 2, e 208, ambos do Código Penal. Contra o arguido, militam as circunstâncias agravantes de segunda, por motivo forte, 24º, tendo obrigação especial de não cometer, ambas do artigo 40 do Código Penal. A favor do mesmo, militam as circunstâncias atenuantes, 9ª, confessão do crime, ainda que de forma parcial, 23ª, delinquente primário do artigo 45 do Código Penal. Na escolha da pena, tomamos em conta os pressupostos estabelecidos nos artigos 112 e 208 do Código Penal. O arguido agiu com dolo ao satisfazer os seus apetites sexuais na vítima. Nestes termos, tudo ponderado em nome da República de Moçambique, a 6ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da Província de Nampula decide em condenar ao arguido Luís Muqualete Silva com mais sinais de identificação nos autos na pena de 12 anos de prisão. Vai ainda condenado no máximo do imposto de justiça, sem meticais de fechador oficioso e na compensação de um montante de 50 mil meticais à vítima, Fatiminha, pelos danos morais por ela sofridos. Recolhe o arguido ao estabelecimento penitenciário de Nampula, boletins ao registro criminal ao Arquivo Central do Cernic, notifique-se e registre Nampula aos dias 29 de julho do ano 2024. Sem conter as lágrimas, o pai da vítima diz sentir na pele o caso praticado pelo seu genro contra sua filha, com quem tinha vários projetos no futuro. Claro, como iniciou. E sim. Mas queremos uma satisfação, Isso. ou está satisfeito ou não? Não, porque o que fala ali não é isso que aconteceu. Porque ali está a dizer que ela vivia com as vozes. Não, eles me roubaram eu. Me fizeram abandonar minha filha. No tribunal eu não concordei. Porque minha filha, essa minha sogra me roubou minha filha. Eu vivia com minha filha. Então, eu mandei em 2017 ir visitar a mãe em dezembro para passar o fim do ano com a mãe. Então, quando passa fim do ano, já para 2018, a menina não vinha em casa, então eu saí para ir em casa da mãe, ir levar para continuar a estudar.
Quando chego lá, disse, já levou minha mãe. Levou sua mãe como? Disse, epa, já levou. Disse, então eu disse, por que não vieste me avisar? Daí pedi número da mãe dela. Ligo para minha filha. Minha filha, eu disse, por que você sai para lá sem me falar? Vai estudar como? Ela disse, já entrou escola. Mas lá na minha lá fora não é rua. Tem bairro que se chama não é rua. A leitura da sentença que aconteceu na ausência do réu, a juíza avançou que tanto na vítima como o acusado podem recorrer em caso de insatisfação em ambas as partes. Uma mulher de 40 anos de idade mata seu marido e enterra o corpo no quintal. O crime ocorreu no distrito de Bemba, província de Nampula, e a cidadã está nas mãos da polícia. E aconselhamos ao caro telespectador a ficar atento e um perdão lançado diretamente porque as imagens são sensíveis para além de chocantes. As imagens captadas por uma câmara amatora mostram momentos de retirada do corpo numa latrina onde tinha sido lançado após o crime. A Polícia da República de Moçambique, naquele ponto do país, no distrito de Memba, registrou um caso de homicídio agravado. Este caso ocorrido no dia 3 de agosto do ano em curso, onde uma cidadã de 40 anos de idade teria desferido vários golpes contra o seu marido de 43 anos de idade, onde o mesmo veio perder a vida. E a mesma fez a questão de levar o corpo e ir enterrar numa latrina, colocando-se dessa maneira no silêncio absoluto. Porque a vizinhança teria acompanhado a discussão no dia anterior, procurou saber do paradeiro do marido com a mesma e ela teria dito que não sabia qual era o paradeiro do seu marido, daí que desconfiou, onde foi possível acionar a Polícia da República de Moçambique e com o trabalho investigativo, junto com um trabalho coordenado junto com a estrutura do bairro e a população daquele ponto do distrito, conseguiu localizar onde o corpo tinha sido enterrado, que era numa latrina na casa de banho. Segundo o chefe das relações públicas do Comando Provincial da PRM, os ânimos desta senhora teriam subido depois de um desentendimento com seu marido, que decidiu colocar o ponto final à sua vida. Do trabalho investigativo, a polícia conseguiu apurar que ela usou uma pedra para desferir alguns golpes. Quando se virou, ela conseguiu encontrar uma pedra naquele local, atirou contra o seu marido na nuca, daí quando ele caiu, levou a mesma pedra e começou a desferir vários golpes na cabeça, onde ele teria perdido o sentido. A mesma cidadã fez a questão de amarrar o mesmo corpo, embrulhou com alguns lençóis que os mesmos usavam e arrastou este corpo até uma latrina que estava perto mesmo na casa de banho do mesmo quintal. A PRM apela à população no sentido de não enveredar pela justiça pelas suas próprias mãos. Queremos também apelar à população que sempre que tiver um problema passional ou um conflito social, procurem a estrutura do bairro ou os órgãos competentes para que possam ajudar a encontrar a solução, que a justiça pelas próprias mãos não ajuda. E essa senhora acabou fazendo a justiça pelas próprias mãos, cometendo o crime de homicídio agravado. Apelamos à denúncia e apelamos sempre que procurem as estruturas competentes para que possam encontrar uma solução saudável. Os restos mortais do cidadão foram enterrar esta segunda-feira no cemitério local. O indivíduo está detido indiciado de incendiar a casa da sua ex-mulher por supostamente não ter aceitado o término da relação. O caso deu-se no bairro de Moala, na cidade de Nampula. São assuntos passionais. E aconselhamos aos casais para cultivar o hábito de diálogo, não é? No sentido de precaver situações anómalas como estas, que vamos exibir as imagens. É uma relação amorosa que termina num ambiente estrondoso. Marques e Albertina, todos de 36 anos de idade, teriam decidido juntar-se numa união conjugal desde o ano 2020. 3 anos depois, o amor começou a caducar devido ao mau comportamento do homem, um facto que ia ganhando espaço a cada dia que passava.
Cansada de tanto sofrimento, Albertina tomou a decisão de separar do Marques e este, por sua vez, ao ver o seu amor não mais correspondido pela sua amada, partiu pela justiça das suas próprias mãos. Eu tenho uma relação desde 2019, em que aquela relação findou em 2020. De 2020 eu terminei com a pessoa, acho que 2021 para 2022 a pessoa aparece à minha procura, né? Me atrás, reativamos de novo a relação. Então, reativarmos a relação é onde já começam esses problemas, porque eu sinto que a pessoa tinha programado que as coisas viessem até aqui. Então, andando tempo, eu comecei a apoiar aquela pessoa em construção de casa. Assim, o que eu fiz? Vedei um muro dela, já estávamos a construir a casa, mas ela sempre insistiu que eu deixasse a minha primeira esposa e ficasse com ela. Então, naquele ato, quando ela quisesse ter uma relação com outra pessoa, ela já agredia a mim. Como podem ver, tenho feridas nas pernas, já sofri cabeça. E até já denunciei esse caso na Liga das Mulheres, que não resultou em nada. Então, para acontecer esse tal incêndio, eles agrediram-me, bateram-me, essas últimas feridas que eu tenho, eles bateram-me. Eu não consegui me conter, onde parti por isso, também nem sei como, e que também me arrependo por isso. Diante dos holofotes, a vítima, na qualidade de narrador participante, revela estar aberta em manter-se a relação saudável. Porém, o comportamento do jovem não lhe encoraja a recuar da decisão. Sim, na verdade o que terá acontecido, estou aqui mesmo na verdade por questões de homicídio, incêndio. Isto aconteceu por volta das 0 horas do dia 14, na qual a pessoa na qual estou aqui é uma pessoa na qual eu tenho uma afinidade próxima. E por questões comportamentais acabamos nos repelindo. Talvez por inconformidade por parte dele, então já vinha sempre exercendo questões de agressividade, não sei o que. Até chegar a esta fase de chegar na calada da noite, arrombou o portão, felizmente pude despertar a partir disto. E daí de repente houve um incêndio. Quando se fizemos presente ao local, fomos ver que ele levou combustível, pôs sobre um conteúdo, não sei se é pano, e lançou sobre a varanda. O caso está nas mãos da polícia, que desencorajou a prática da justiça pelas próprias mãos. Foi detido um cidadão indiciado no tipo legal de crime de incêndio. O mesmo, movido por motivos passionais, teria se dirigido à residência da sua ex-namorada, onde o mesmo incendiou parte da residência, onde graças à pronta intervenção da vizinhança e dos proprietários da residência foi possível apagar o fogo. A polícia de imediato foi acionada, onde foi possível a sua neutralização e detenção, e se encontra cá nas celas da 2ª Esquadra da PRM a nível da província de Nampula. Este é o primeiro caso de género a se registrar na província de Nampula durante este ano. Uma mulher de 48 anos tentou roubar um recém-nascido do berçário do Hospital Central de Nampula. A suspeita fazia-se passar por acompanhante da mãe da menor, mas a ação foi frustrada pela chefe da maternidade e está de parabéns. Na cama número 8 da obstetrícia 2 do Hospital Central de Nampula está internada esta jovem de 18 anos de idade que fazia a sua primeira viagem à maternidade e trouxe ao mundo esta criança do sexo feminino. Antes mesmo de provar as primeiras gotas do leite do peito da sua mãe, a criança teria sido sequestrada por uma cidadã na companhia da sua amiga, todas desconhecidas, mas que neste momento encontram-se detidas numa das subunidades policiais na cidade de Nampula. Visivelmente preocupada, a mãe da parturiente recorda a ação como foi desenhada e pede justiça.
As duas senhoras tentaram usar mestria para concretizar o plano, porque teriam se aproximado da parturiente que havia acabado de dar luz e oferecendo-lhe um pacote de sumo, aproveitando-se da sua inexperiência como mãe, e convenceram-na a deixar o seu leito sob o pretexto de receber ajuda em alguns procedimentos. Ni election kala wen yari yo sushari ntahi na hala no shanka wira hayi no ba hakola sumu amalle mwene so sumu wa muhiure kinono heliwe veneno. Segundo relatos, ela estava vestida a rigor quando foi interceptada pela chefe da maternidade, que terá questionado para onde ia levar a criança. Sem resposta convincente, a enfermeira tratou de chamar os familiares da recém-nascida, que também não reconheciam na senhora, e rapidamente foi arrastada ao posto policial instalado neste hospital. Só que não vimos como ela entrou. Veio do outro lado. Eu, quando saí, apanhei essa senhora no corredor a dizer que ia levar água. Quem me mandou era a senhora. Procurei saber da senhora. Quem te mandou foi aquela senhora. Conhece? Ela disse que não conhecia da senhora. Por sua vez, peguei a senhora, aproximei a senhora. Dona, conhece dessa senhora? Ela desconhecia a família dela. Repeti, a senhora, conhece essa senhora? Conhece minha família, vem de onde? Vem de Moropula. Aproximei a Genita. Genita procurou saber, conhece da senhora? Ela diz que não conhecia. Mostrou-me um pouco de dificuldade, senhora. Qual é o teu problema? Qual é o objetivo de pegar esse bebê? Já tinha bebê nas mãos, bebê da Genita. Quando eu solicitei Genita, conhece aquela senhora? Diz que não conhecia, me mandou, me vai levar água. Queria lhe dar água, chima e sumo. Nesse momento também eu fiquei um pouco espantado. Saí fora, perguntei à senhora, conhece a mãe da Genita? Se conheço. Ela disse, tá bom, vou chamar a mãe da Genita. Nesse momento ela saiu fora, não foi chamar a mãe da Genita, optou sair para fora. Eu saí para fora, fui ter chamei quem veio de Moropula, vi essa senhora, as duas senhoras já entraram. Mãe, conhece essa senhora? Disse, não conhecia. Eu segui a senhora até fora, já estava fora do quintal. Fui de pegar, estava num sítio onde tinha táxi, estava a comunicar com aquele senhor de táxi. Eu lhe chamei, peguei braço, senhora, vamos para lá dentro. Saiu de lá, levei de lá até aqui na sala de parto. Este não é o primeiro caso de tentativa de roubo de criança nesta unidade sanitária. O primeiro teria acontecido há 2 anos e o bebê ainda não foi localizado. A situação coloca em alerta o Hospital Central, que diz ter afinado a máquina no reforço de segurança. Aqui no ano passado, antepassado, aconteceu o mesmo caso, mas foi aqui na ginecologia obstetrícia 2. E aquele bebê desapareceu. Até hoje não sabemos onde está o paradeiro daquele bebê. E o caso, acho que ainda estão a investigar. Apareceu uma senhora, mas aquela senhora teve parto. De parto, o bebê dela foi ao berçário, parto normal. Como nós recebíamos do bloco operatório para a sala de parto, a senhora, o bebê deixava no berçário, saiu, foi levar o bebê da outra. Ninguém percebeu, dia seguinte teve volta, foi para casa. Quando despertamos, tentamos procurar o bebê, não conseguimos localizar, mas com a investigação, uma semana depois conseguimos chamar na Micopo. Sim. E como é que é a questão de segurança aqui no Hospital Central? Isso, apelamos, tem que se reforçar a segurança. E nós lá na sala de parto, estamos atentos nisso. E por isso conseguimos localizar. Sim, por isso estamos a lutar por causa dessas coisas. As autoridades pedem a atenção dos familiares para evitar situações similares. Um forte debate à volta daquilo que poderia ser a provável religião de Jesus, filho de Maria, que a paz de Deus esteja sobre eles, juntou no mesmo local vários crentes religiosos na cidade de Nampula. Portanto, foi um debate interreligioso com temas bastante assertivos. Baseando-se no Alcorão e na Bíblia, cada um dos intervenientes foi defendendo a sua própria sabedoria teológica e filosófica. A religião, o termo da religião provém em língua árabe. A divisão da religião é o caminho. Nós podemos entender, a religião é língua árabe. Então, se nós falarmos tradição de religião, em português é o caminho. Então, cadê o caminho verdadeiro que leva à vida eterna? Essa religião é língua árabe, vamos deixar ao lado. Aqui, qual é o caminho de Jesus? Então, posso abrir no livro de Provérbios.
Provérbio 16, 25. Provérbio 16, 25. Diz essa palavra de Deus. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém. Há caminho que parece ser bom para o homem. Quando você vê o caminho ser reto, esse caminho é bom. Mas à frente do caminho lá, há perdição à morte. Então, qual é a religião de Jesus? Nós entendemos que Jesus verdadeiro, ele não tem religião. Jesus ele se pontou sozinho. Se Jesus era criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós enviamos esse Jesus como mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Man Masih bin Maryam illa Rasul. Isa bin Maryam, Jesus não era senão um profeta e mensageiro enviado para as 12 tribos do povo de Israel. Então qual é a sua religião? Para você saber que Jesus era desta e aquela religião, deve saber qual é a religião de todos os profetas. A religião de todos os profetas é a religião islâmica. A religião de todos os profetas é a religião islâmica. Vou pedir o meu homem para ler. Leia rápido. Capítulo Al-Quran. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به. Sim, 42. Bismillahirrahmanirrahim. Sim. Allah Sim. vos instituiu a mesma religião monoteísta. A mesma religião monoteísta, sim. Como havia ordenado Nuh. Como havia ordenado Nuh. E aqui te revelamos, ó Muhammad. E aquela religião que nós revelamos a ti, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus caros, essa é a religião de todos os profetas, que é a religião islâmica. Jesus não era muçulmano. Jesus é muçulmano. Eu peço prova com meus irmãos aqui. Qual é o discípulo de Jesus prostrou a terra? E qual é o discípulo de Jesus que fez doar? Os tipo aquele se lavar pernas. Mateus 26, 39. Diz o seguinte. Sim. E adiantando-se um pouco mais. Jesus saiu do lugar onde ele estava, foi mais um pouco à frente. Caiu com a sua face por terra. Estou a pedir para você fazer o que Jesus fazia. Vamos ler? Adiantando-se um pouco mais. Espera. É o pessoal ler novo. E adiantando-se um pouco mais. Presta atenção especial, respeitação, do entendimento, momento de harmonia, e pá, silêncio da nossa parte. Silêncio lá. Leia, está entendendo? E adiantando-se um pouco mais. Eu estive ali, adiantei para aqui. Caiu com a face por terra. Face é cara. Depois fez né? Caiu por terra e prostrou-se. Jesus fez né? Ele prostrou-se. Ele pode prostrar. Esses irmãos costumam prostrar na igreja. A mesa redonda serviu de oportunidade para o enriquecimento dos conhecimentos sobre a Sagrada Escritura. Vamos abrir a janela para notas de votação. É sabido que Moçambique teve o processo de votação no passado dia 9 de outubro de 2024. Para já, vamos abrir a janela das notas de votação. Que tem a ver com o processo de campanha, o mesmo de votação, como bem disse, dia 9 de outubro, na contagem um pouco sobre o processo eleitoral. Vamos às imagens.
Morreu cabeça de lista do MDM para governador da província de Nampula em situações estranhas. O corpo de Fernando Magalhães foi encontrado estatelado na sua própria residência. A expectativa é de podermos equilibrar a esperança dos nossos concidadãos em Moçambique e de forma particular em Nampula, onde me candidatei. O apelo que deixo a todos os nossos concidadãos em Nampula. Esta foi a última aparição pública de Fernando Magalhães, que hoje deixou o mundo por razões ainda a apurar. A irmã do finado foi quem descobriu o sucedido, porque, segundo as suas palavras, ele sempre acordava cedo para fazer algumas atividades de rotina e hoje o ambiente foi totalmente diferente, daí que sentiu a necessidade de efetuar algumas ligações telefônicas para o seu pai, que de imediato fez-se à casa da vítima e o encontrou sem vida. Meu irmão sempre acorda muito cedo. Hoje saí de manhã e ir para o mercado. Vi que a porta ainda estava fechada. Eu achei que talvez fosse normal. Fui para o mercado, voltei, novamente encontro a porta fechada. Fiquei muito preocupada. Ligo para o meu pai, papá, mano ligou para si hoje? Não. Meu irmão que está no Mucuba também disse não falei com ele. Liguei para a minha irmã, também disse não falei com ele. Eu estava a tentar ligar, o telefone estava desligado. Mas ontem à noite ele havia saído, o regresso entrou. A porta, todas as portas estavam trancadas. Eu liguei para papá para trazer as chaves, que era para poder abrir essas duas portas. Eu tenho uma chave daquela da entrada. Abri a porta, mas a porta estava trancada por dentro. Mandei o meu rapaz lá de casa para subir na árvore para conseguir abrir a porta. Destrancou, papá veio, abriu a porta. E quando entramos lá na sala, encontramos o corpo sem vida. Na sala, sim, na sala. Ele acho que estava na sala, a ver televisão, alguma coisa assim, mas encontramos o corpo sem vida. Que horas conseguiram entrar? 12h13. Por esse tempo aí. Vivia sozinho, mas sempre eu tenho estado aqui porque vivo perto. Tenho estado aqui todos os dias com ele. O ambiente de consternação é visível no seio de todos, que logo que se aperceberam da situação, ocorreram para se juntar à família. Aliás, uma equipe do MDM encabeçada pela respectiva secretária-geral, partido que o levou à arena política, lamentou a morte do seu membro, que considera um golpe. Estamos aqui e é isso mesmo, né? Como vê. Não sei dizer porque como são situações, posso dizer, subsequentes que a gente pode depois procurar saber. O importante era mesmo saber se aquilo que tinha caído como notícia, se era verdade ou não. Se ele já não existia, já não estava mesmo em vida, né? E o resto depois vamos saber, há de se ver. Existem entidades próprias para procurar saber. Mas que ele conseguiu trocar o corpo para perceber se já não tem sinais vitais? Eu acredito que sim, não sei quem é, mas dialoguei agora com a irmã e disse que logo que viu as portas assim encerradas ainda, ligou para o pai, né? E acredito que como pai foi a primeira pessoa a entrar lá dentro. Eu ainda não conversei com o pai. Não sei. Qual a última vez que teve contato? Ontem. Sim. Enquanto cabeça de lista, Fernando Magalhães defendia a criação de um governo inclusivo, com forma de acabar com as assimetrias sociais que são visíveis nos últimos anos. No ano de 2024, já mesmo a reta final, no mês de dezembro, tivemos a visita, podemos assim dizer, entre aspas, o ciclone Chido visitou Moçambique. Portanto, esta depressão tropical que devastou a região norte de Moçambique, portanto, com a entrada na província de Cabo Delgado, lá para Micufo e Nampula, houve recessão de depressão tropical Chido. Podemos dizer, em outras palavras, a costa moçambicana. Exatamente, aí deixou vestígios nestes pontos. Tanto para a cidade de Nampula,
Notamos também a presença do Chido, mas não com intensidade, portanto, Nampula entrou na cidade de Nampula enfraquecido. Memba, por aí. Exatamente. Mas esta equipa de retrospectiva anual, portanto, dá forças a todos aqueles que foram afetados com este ciclone Chido. E um agradecimento especial a todas as organizações da sociedade civil. Estão a dar mão, estão a apoiar os nossos irmãos, tal como somos afetados com o ciclone. Isto é que é moçambicanidade, irmandade, dar uma mão ao próximo. Mas vamos sair para esse espaço de incidência do ciclone Chido, que fustigou Moçambique. A Ministra da Justiça, Assuntos Religiosos e Constitucionais, Helena Kida, diz que os implicados das dívidas ocultas não fazem parte dos indultados. A governante falava a jornalistas à margem da cerimónia oficial do indulto, edição 2024. Primeiro, muito bom dia, né? E quero agradecer aos órgãos de comunicação social por terem acompanhado este momento que é a cerimónia de indultos. E como devem saber, os indultos são concedidos, é uma prerrogativa concedida ao chefe de Estado, não é? Para no âmbito das festividades e não só, na oportunidade que se dá à nossa população reclusória de voltar à vida normal, porque acreditamos na sua capacidade portanto, de mudança, de renovação. Existe um decreto presidencial que não só fixa os requisitos, mas também estabelece as balizas daqueles que podem naturalmente beneficiar desta medida. E este decreto ele é acompanhado de uma lista. Então, como se puderem, porque é um documento público, desta lista não constam, portanto, os reclusos implicados no caso das dívidas ocultas. Então, se a pergunta era se vão beneficiar ou não, a resposta é que do decreto tornado público e decreto presidencial, estes nomes não constam, logo não beneficiam. Não são elegíveis. Como devem saber, isto é um processo em que o Ministério da Justiça, com base no próprio decreto, portanto, indica aqueles nomes que considera estarem em condições para beneficiar desta medida. Então não constam, porque naturalmente, e não é um trabalho só do Ministério da Justiça, isto também tem a ver com o Ministério da Justiça, que naturalmente é governo, isto tem a ver também com a conjugação de esforços com os órgãos da administração da Justiça, que como devem saber são aqueles que têm o conhecimento de cada um dos expedientes, de cada um dos processos, e são estes, portanto, que também depois voltam a fazer uma verificação para saber se os nomes indicados pelo Governo têm efetivamente os requisitos para beneficiar. Considerando não terem requisitos, naturalmente não constam da lista. E a outra hipótese é, se efetivamente têm os requisitos e está confirmado pelo próprio processo, então naturalmente beneficiam. Agora a questão da Zambésia, que eu coloquei a segunda questão. Portanto, falava de reclusos que nesta altura parece-me terem armas e estão a fazer... Portanto, como devem perceber, já faz algum tempo que nós temos estado a viver a nível nacional alguma instabilidade social. E também é de domínio público que os nossos estabelecimentos penitenciários não estão a se ficar à parte
não estão a ser poupados, portanto, deste movimento que é naturalmente de soltar alguma população reclusória, não é? E confirma-se que na Zambésia houve evasão, sim, de pouco mais de 100 reclusos em Morumbala, não é? E tem havido, também tivemos na província de Gaza, no Chibuto, também esta retirada de presos e naturalmente depois é difícil controlar o que é que estas pessoas evadidas estão a fazer lá fora. Ou por outra, também era preciso perceber porquê esta necessidade de se ir tirar exatamente esta população reclusória. E aí nós podemos desenhar vários cenários. Será que para libertar algumas pessoas em concreto não aproveitam e abrem tudo para tirar todos? E é claro que também tem que se chamar a atenção a população no geral para o recrudescimento do crime nesses locais onde estes foram retirados sem critérios. Porque uma coisa é retirar porque observou-se a critérios, como é esta cerimónia de indulto, em que vai-se ver da perigosidade ou não, se efetivamente já cumpriu uma parte da pena, que tipo de crime é que cometeu anteriormente. Mas isto não está a acontecer com esta retirada. Então, é natural ou por outra, é aceitável que hoje estejam a voltar, portanto, já armados e, quiçá, qual seria o objetivo? Então, é de lamentar e é de pedir alguma atenção a todos aqueles que estão em volta, que é para conseguir, portanto, para evitar males maiores. Sim, olha, a informação que temos é logo depois desta retirada, alguns voltaram voluntariamente, não é? Alguns voltaram voluntariamente, outros as famílias devolveram. E existem também diligências para, portanto, capturar aqueles que ainda se encontram evadidos. É um exercício que, portanto, o tratamento é aquilo que acontece quando há uma evasão, não é? Se durante este período que estão fora estão a cometer outros crimes, naturalmente pesará sobre eles outras acusações destes crimes e porque já se evadiram antes, logo já não se consideram réus primários. Então, há responsabilização, não é? Há responsabilização, e efetivamente está a haver um esforço que é para recapturar e devolver, para garantir a segurança daqueles que estão fora. Refere-se é difícil eu dar essa agora, assim, a fazer-me esta pergunta a queima-roupa, mas nós temos registros e, se não se importar, nós depois podemos facultar. Tá? O Conselho Constitucional proclamou esta segunda-feira o cidadão Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique. Nampula, maior círculo eleitoral, passa a contar com 27 deputados para a Assembleia da República e 63 membros da Assembleia Provincial. Conselho Constitucional 1. Valida os resultados da eleição presidencial de 9 de outubro de 2024, conforme a tabela abaixo. Total de votantes 7.238.027. Nome do candidato, número de votos e percentagem. Lutero Chimbirumbiro Simango, 272.736, percentagem 4,02. Daniel Chapo, 4.416.306, percentagem 65,17. Venâncio Antônio Bila Mondlane, 1.639.333, 24,19%. Ossufo Momad, 448.738, correspondente a 6,62%. 1. Proclama eleito Presidente da República de Moçambique o cidadão Daniel Francisco Chapo. 2. Valida os resultados das eleições legislativas de 9 de outubro de 2024, conforme a tabela seguinte: província, partido político, número de mandatos e número total de mandatos por província. Niassa, Frelimo, 11 mandatos.
Podemos 1, Renamo 1, total 13. Cabo Delgado, Frelimo 16, Podemos 3, Renamo 2, total 21. Nampula, MDM 3, Frelimo 27, Podemos 11, Renamo 7, total 48. Zambésia, MDM 1, Frelimo 28, Podemos 5, Renamo 8, total 42. Tete, Frelimo 16, Podemos 4, Renamo 3, total 23. Manica, Frelimo 12, Podemos 2, Renamo 2, total 16. Sofala, MDM 3, Frelimo 13, Podemos 2, Renamo 1, total 19. Inhambane, Frelimo 12, Podemos 1, Renamo 2, total 15. Gaza, Frelimo 16, Podemos 2, total 18. Maputo Província, Frelimo 13, Podemos 9, Renamo 1, total 23. Maputo Cidade, MDM 1, Frelimo 5, Podemos 3, Renamo 1, total 10. África, Frelimo 1, Resto do Mundo, Frelimo 1. 2.1 Proclama eleitos deputados da Assembleia da República os cidadãos constantes das listas em anexo. 3. Valida os resultados das eleições das Assembleias Provinciais de 9 de outubro de 2024, conforme as tabelas abaixo. Província, partido político, número de mandatos, número total de mandatos por província. Niassa, MDM 3, Frelimo 60, Renamo 11, RD 6, total de mandatos 80. Cabo Delgado, MDM 5, Frelimo 60, Renamo 12, total 80, Paumo 8, total 85. Nampula, MDM 4, Frelimo 63, Podemos 23, Renamo 13, total 103. Zambésia, MDM 4, Frelimo 63, Podemos 13, Renamo 19, total 99. MDM 7, Frelimo 69, Renamo 10, total 86. Manica, MDM 5, Frelimo 67, Renamo 10, total 82. Sofala, MDM 15, Frelimo 64, Renamo 4, total 83. Inhambane, MDM 6, Frelimo 63, Renamo 10, Parezo 2, total 81. Gaza, MDM 6, Frelimo 67, Renamo 4, Parena 5, total 82. Maputo Província, MDM 3, Frelimo 48, Podemos 31, Renamo 4, total 86. 3.1 Proclama eleitos membros das Assembleias Provinciais de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo Província os cidadãos constantes das listas em anexo. 4. Nos termos do número 2 do artigo 279 da Constituição da República, proclama eleitos os seguintes cabeças de lista. Nome de província, nome de cabeça de lista. Niassa, Elina Judite da Rosa Vitor Massangel. Cabo Delgado, Valige Tauabo. Nampula, Eduardo Mariano Abdula. Zambésia, Pio Augusto Matos. Tete, Domingos Juliace Viola. Manica, Francisca Domingos Tomás. Sofala, Lourenço Ferreira Bulha. Inhambane, Francisco Manuel Pagula. Gaza, Margarida Sebastião Mapanzene Chongo. Maputo Província, Manuel Simão Novunga Tule.
porque há indícios de ter ocorrido ilícitos eleitorais, ordena-se a extração das competentes peças processuais com vista a participar ao Ministério Público para os devidos efeitos legais. Afixem-se os editais respectivos à porta dos edifícios do Conselho Constitucional, da Comissão Nacional de Eleições, do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral e nos lugares de estilo. Publique-se Maputo aos 22 de dezembro de 2024. Lúcia da Luz Ribeiro, Mateus da Cecília Feniace Sais, Domingos Hermínio Cintura, Osias Ponja, Albano Macio, Albino Augusto Nhacaça, Antônio do Rosário Bernardino Bueno. Obrigado. A cidade de Nampula viveu momentos muito conturbados depois da validação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional. A nossa equipa de reportagem fez uma ronda por alguns bairros da urbe, incluindo a Zona Cimento. A nossa equipa de reportagem fez uma ronda por alguns bairros da urbe, incluindo a Zona de Cimento. Muitos estabelecimentos comerciais, escolas e postos policiais, viaturas foram parcial ou totalmente destruídos. barricadas montadas e pneus queimados em plena via de acesso descrevem a dimensão da reação popular.
O movimento de pessoas e de viaturas nas ruas e avenidas da cidade ficou praticamente paralisado por conta das manifestações lideradas na sua maioria pela juventude. Mais de 5 centros comerciais foram saqueados e vandalizados na cidade de Maputo. A divulgação dos resultados eleitorais de 9 de outubro, esta segunda-feira, trouxe consigo um descontentamento social, agudizando a onda de violência. Na cidade de Maputo, as lojas foram saqueadas. No bairro Ulene, a ferragem Cogef não escapou do saque e que teve início por volta das 21 horas. Quando nós estivemos de serviço àquela hora das 21, então apareceu uma multidão de pessoas, começaram a romper noutras lojas ali, romperam, então no último, aquela hora das 21h30 é que vieram ultimar nessa nossa loja aqui. É que conseguiram romper também, tiraram tudo. E não se conta, mesmo 3 mil passavam. Era muita gente mesmo, muita gente que nós não conseguimos mesmo, fugimos. Sim. Levaram o quê? Levaram tudo que está a se vender aqui nesta ferragem. Como é que conseguiram parar este movimento? Conseguiu parar porque logo de repente ligamos para a intervenção rápida que conseguiu fazer cessar a eles, é que conseguiram desaparecer, fugir. Sim, mas mal que fugiram também, saltaram para outro sítio, ao pé das bombas também, foram lá tirar colchões também. Já nas proximidades da Praça dos Combatentes, os estabelecimentos comerciais não escaparam igualmente do saque que continuou até amanhã desta terça-feira, onde foi visível a perseguição entre a polícia e os ladrões. Já nas proximidades da Praça dos Combatentes, os estabelecimentos comerciais continuaram a serem saqueados até amanhã desta terça-feira, onde foi visível a perseguição entre a polícia e os ladrões. E durante a noite anterior, o centro comercial Recheio, que se localiza ao longo das FPLMs, não escapou da fúria dos amigos do alheio, que tiraram quase todos os produtos, deixando as prateleiras vazias. Com ruas intransitáveis, a cidade de Maputo vive momentos tensos ao longo da Avenida do Trabalho, mas um estabelecimento do grupo Cogef não escapou da vontade dos ladrões, que na sua maioria fazem parte jovens, mulheres e crianças, segundo o relato do guarda. 21 vieram os manifestantes, vieram, partiram a loja, tiraram tudo, mas outras coisas, são essas águas, o que deixaram, mas outras coisas tiraram. Sim. Eram quantos? Eram muitas, volta de 40 e tal pessoas. Jovens? São mulheres. Aquilo foi um mix mesmo, jovens, mulheres e crianças. Sim. Até crianças? Sim. Até outras foram capturadas, 6 pessoas. Eu fugi. Só antes de ontem, já era o meu colega. Refira-se que o saque continua e a polícia tem tentado neutralizar alguns dos malfeitores e recuperando bens. A população do posto administrativo de Namicopo e da localidade de Sawasawa, em Enchilo, estão preocupadas com a destruição da única unidade sanitária da região. Trata-se do Centro de Saúde de Namicopo, que foi totalmente vandalizado. Ora bem, este é o Centro de Saúde de Namicopo, que nos escapou da fúria popular. Tanto houve destruição completa deste Centro de Saúde, que era espinha dorsal para os bairros de Namicopo e Carrupeia,
não só também outros bairros, as pessoas recorriam aqui para tanto ter acesso aos serviços de saúde. São estas imagens que neste momento podemos ilustrar, tanto o cenário que se vive neste momento aqui no bairro de Namicopo. Por aqui é visível tanto a destruição total deste centro de saúde, que era tanto o local que atendia os moradores do bairro de Namicopo, um pouco também pelo bairro de Carrupeia. Portanto, houve destruição deste centro de saúde por total e completa. Como as imagens ilustram, temos por aqui tanto vários medicamentos expostos às crianças. As crianças estão aqui, várias seringas também, tanto por aqui. Esta é a farmácia que também era, digamos, era a espinha dorsal do pessoal aqui de Namicopo. Portanto, usava-se esta farmácia para adquirir alguns medicamentos, portanto, então ficou neste estado, esta farmácia ficou neste estado, a farmácia do bairro de Namicopo, do centro de saúde do bairro de Namicopo, que também não escapou à fúria popular. Neste momento, portanto, é visível as imagens ilustrarem o cenário devastador que foi este posto administrativo, portanto, este que foi o centro de saúde de Namicopo. Portanto, o depósito de medicamentos está assim, também não escapou à fúria popular, foi ela visitada pelos populares que ainda ontem decidiram tanto estar aqui no bairro de Namicopo para fazer das suas. E as imagens ainda vão correndo, o cameraman vai dando aqui um close daquilo que foi, portanto, esta onda de destruição que aconteceu aqui no posto, vamos lá, no posto, no centro de saúde de Namicopo, arredores da cidade de Nampula. Portanto, o posto de saúde ficou totalmente destruído, vai levar muito tempo para a sua portanto, reabilitação, vai precisar de muito tempo para que este posto volte a funcionar plenamente. Era um posto que atendia muita gente, muitas mães recorriam aqui, portanto, para fazer análises, para pesar os seus bebês, mas também as pessoas recorriam aqui para receber os medicamentos para a sua saúde. Depois dos medicamentos não escapou esta fúria popular, tanto daqueles que decidiram vandalizar este centro de saúde de Namicopo. E não sentir com a lotungo, o como é antes com a caunla, hindi na werenja ni tima que lavava, vai correta vai camiki hana mwana nreta. Pode que rakan farmácia eu tume comprimido que ansi riviri. Kangwana va ku conseguir comprimido ni si riviri. Vano velelo minkino na wemela. Vani malla zaiva. Minkintuela wa maleli ni mikinu shanga nkintuela. Ka hikini worti ya kulupale. Shairi ni para wape hela akunya ni nano va eseni. Kerna ka para wape hera. So male twila tishkarasela. Emale ihokolele thovarante kontoko yola ne paraka ne maloja ne mwarumatse ihokolele atirina ka yo para wapi hera twampa iro mavara mitekonja thonku nikinamunla ena mikhopwela asuntulo pakelana lihula khakitsibelale yantsana nungwethwile nukirenketse ametho wira suntulo nivarelana lihula purke khawira muira lenthumotsa athutena nunirela otene na novulala tsakamona ruwa wenno khialolia bana nimphanyane ya wira hospital lingu yani servire yana ajutari akushi apwesha kasani roma lelava inashani walani ni hiyanu na werenye ni roma lelava hii nta sontula opakiola khakitsibelale atsibelala athu apaka lethwila amutsiaka ntharuo wira tsethunyanya mersario tene nyuo votonko la tso lobola tseyola nona ntoka shinene tsina mwatsibela ela tishkarasa para hiyano ela kahitwinrerela ntao kinavekela mutsiaka ethuila nhire tho etiyota khale etiyowopya anapuya kampela tsamma te kampela nevakani yithwini lavulaka miwira mutsiaka nihokolele tho nethuila nevakani. Musa Marizane cuidou das imagens. O nosso veículo de transporte está a cargo de Umadi Sufu.
Yusuf Nelson está na reportagem especial destes atos, destes acontecimentos que deram lugar aqui no bairro de Namicopo, sobretudo o centro de saúde de Namicopo, que não escapou da fúria popular. Voltamos oportunamente com mais incidências no outro local. Até lá, saudações, fique bem. A onda de criminalidade poderá agravar-se nos próximos tempos nas unidades comunais de Carropeia e Namicopo por conta das manifestações violentas e tumultuosas que se registram no país. As imagens ilustram as reais condições que ficaram os edifícios da 3ª e 5ª Esquadras da Polícia da República de Moçambique. Indivíduos que se fazem passar por manifestantes decidiram descarregar toda a fúria nas duas unidades policiais, deixando os moradores locais numa situação de insegurança total. Ponto final para a retrospectiva 2024. Tentamos no máximo possível trazer as notas que marcaram este ano neste canal informativo. Graças pela audiência dispensada, nós voltamos oportunamente com mais atualização, notícias que têm que ver com a sociedade, economia, política e mais assuntos candentes de Moçambique. E é preciso refletirmos quando o ano vai, é preciso refletirmos que quando o ano se vai, também a nossa vida se vai. Reflexão, ontem 37, hoje 38, 69 ontem e hoje novo ano, 70 anos, né? Então, a idade que está a ir embora, devemos dar o nosso máximo aproximação ao nosso Criador. E aqui está a entrar para o clube de ENTA, os 40, 50, 60, clube dos ENTA. Exatamente. Foi um belo prazer ter servido assim neste programa, retrospectiva anual do canal da Tela da Verdade. Fique bem e até uma próxima oportunidade, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fomos.